Neste vídeo, eu irei explicar por que eu acredito que todo investidor de criptomoedas que mora no Brasil precisa abrir uma empresa offshore. Isso se aplica tanto para quem é holder, quem é trader ou quem gosta de aplicar no mercado de DeFi. Saudações àqueles que nos assistem. Sejam bem-vindos ao canal da Climb Investimentos, uma empresa de consultoria dedicada a trazer o melhor conteúdo para você, investidor. Meu nome é Josué e eu sou analista de valores mobiliários. Por aqui nós falamos sobre economia, mercados e investimentos, tudo isso sobre uma perspectiva de internacionalização. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aí no canal, aperte o sininho para receber as notificações sempre que sair um vídeo novo e deixa um comentário e compartilha esse vídeo nas suas redes sociais. Porém, sem mais delongas, vamos ao vídeo. O Brasil é um país que sofre com vários problemas. Dentre eles, um dos que mais fazem dor de cabeça para os investidores e para os empreendedores é a chamada insegurança jurídica. E esse é um termo juridiquês que significa a incerteza acerca da interpretação que será feita acerca das leis. Ou seja, mesmo que a lei esteja lá escrita no papel, você não tem como saber qual é a opinião que algum juiz, algum setor do Estado ou algum fiscal de uma agência de regulação irá ter sobre essa lei. E esta é uma coisa muito importante para se saber acerca de leis, que é, a rigor, lei não existe. O que existe é apenas a interpretação da pessoa que lê a lei. Portanto, se essa pessoa decide que a lei diz exatamente o contrário do que está escrito no papel, então na prática a lei é o contrário do que está escrito no papel. E talvez a área econômica aqui no Brasil onde isso mais se faz presente é no mercado de criptomoedas. Isso ocorre porque existe um vazio institucional e legal muito grande, de forma que basicamente nada que envolve esse mercado tem respaldo legal. Isso significa que a lei basicamente não aborda o tema, o que significa que existe uma arbitrariedade muito grande para que juízes e demais membros do Estado decidam qualquer coisa que eles queiram acerca desse mercado. Logo, se você que investe em criptos acabar caindo num processo, você vai estar 100% na mão do juiz, basicamente. E um outro ponto muito negativo é que, além da lei ser muito aberta à interpretação, tem-se o fato que ela demora muito a se adequar ao mercado. Portanto, novas situações vão surgindo a cada dia, porém a lei e o processo legislativo demora anos ou às vezes até décadas para poder se atualizar. E logo depois que ela é feita, ela se torna muito rapidamente desatualizada. E normalmente, uma falta de uma regulamentação jurídica significaria que os participantes desse mercado teriam total liberdade para poder agir. No entanto, quando se trata de matéria tributária, a Receita Federal muitas vezes se antecipa à lei e tenta cobrar impostos de qualquer maneira. De fato, eles possuem um incentivo muito grande para se importar muito mais com a arrecadação do que com prestar um serviço para o contribuidor que paga impostos no país. Em resumo, segundo a forma de atuação da Receita Federal brasileira, só porque não tem uma lei obrigando você a pagar impostos, não quer dizer que você não tenha que pagá-los. E o que ocorre é que até hoje a única e a maior regulamentação que envolve criptomoedas no Brasil é dada pela famigerada Instrução Normativa 1888, feita pela Receita Federal Brasileira em maio de 2019. E essa é uma lei de cunho tributário que serve para poder formalizar a cobrança de impostos em cima das criptomoedas. E aí, logo aí você já percebe qual é o real interesse do Estado. Ele está interessado principalmente em tributar o mercado. Mas a pior parte dessa instrução normativa, em minha avaliação, não é nem a questão tributária. Lógico que pagar imposto é sempre ruim. No entanto, o mais prejudicial dela são as obrigações de declaração que ela impõe em cima do indivíduo. E a instrução normativa de número 1888 é essa que vocês podem ver aí na tela. E basicamente o que essa instrução faz é, primeiro, ele define o que é um criptoativo e uma exchange. Porém, a parte que nos interessa e que é a
pior parte dessa instrução, em minha avaliação, é esta que se dá no inciso 1 do capítulo 6, no qual disse que, no caso previsto no inciso 2 do caput, que se refere às pessoas que fazem operações com criptomoedas fora de uma exchange domiciliada no Brasil, tem-se que essa pessoa fica obrigada a fazer uma série de declarações referente a essas movimentações. E quais são essas operações que a IN se refere? São estas listadas aqui no inciso 2. São operações de compra e venda, permuta, doação, transferência de criptoativos para exchange, retirada de criptoativo de uma exchange, cessão temporária, ou seja, o aluguel, geralmente a troco de juros, transferência em termos de pagamento, emissão de criptoativos e outras operações que também impliquem em transferência de criptoativos. Ou seja, se você fizer qualquer combinação dessas operações e que no mês o valor somado de todas elas seja igual ou maior a 30 mil reais, pense que você será obrigado a prestar uma série de declarações. E quais são os itens que são exigidos nessas declarações? São esses mostrados aí no artigo 7º do capítulo 4. E elas incluem a data da operação, o tipo de operação, que são aquelas listadas anteriormente, os titulares da operação, ou seja, as pessoas ou empresas envolvidas, o tipo de criptoativo utilizado na operação, e essa daqui é a coisa mais absurda dessa instrução em minha avaliação, que é, você também tem que informar a quantidade de criptoativos negociados em unidades até a 10ª casa decimal. Você, além de tudo isso, você também vai ter que dizer o valor da operação em reais, excluídas as taxas de serviço, o valor das taxas de serviço cobradas, e veja que existe uma parte que costumava ser cobrada, porém que foi revogada, que seria informar o endereço da carteira com a qual você está transacionando. Perceba que é uma lista bastante grande. Como vocês podem ver, a lista de exigências que a Receita Federal faz é bastante grande. E o problema de tudo isso é que ela obriga o investidor que tem criptomoedas a ter um controle bastante detalhado das suas operações. E tudo isso possui um certo custo para ser feito, seja um custo monetário ou meramente o custo do seu tempo, que em vez de estar investindo ou trabalhando para ter mais dinheiro para investir, você tem que perder esse tempo juntando informações como a quantidade de criptoativos que você transacionou até a 10ª casa decimal, só para poder informar para a Receita Federal. E no final, isso consiste apenas em você dar munição à Receita para poder te fiscalizar mais. E quanto à tributação, essa é outra parte bastante controversa e bastante problemática de toda essa questão, que é os ganhos de capital que você ofere com criptomoedas são tributados na alíquota de 15% para operações somadas no ano de até 5 milhões de reais. O problema é que nesse caso você precisa fazer uma distinção entre o tipo de capital que você está utilizando nessa operação, pois se você compra, por exemplo, Bitcoin aqui no Brasil em reais, você teve um custo de aquisição. E quando você for vender esses Bitcoins futuramente para auferir os lucros vindos da valorização, você vai ter que calcular um ganho de capital, que é a diferença entre o preço de aquisição e o preço de venda. Porém, se você faz essa operação numa exchange fora do Brasil e quando você faz essa venda não por reais, mas sim por outra criptomoeda, tem-se que esse ganho de capital foi auferido em moeda estrangeira, notadamente uma criptomoeda. Portanto, se você usar esse lucro para poder fazer outra operação, você, quando for declarar isso para a Receita Federal, vai ter que distinguir as porcentagens de cada tipo de capital utilizado. Ou seja, se você tem, digamos, 30 mil reais e usa isso para comprar Bitcoin, e você tem outros 5 mil reais que você auferiu em, digamos, Litecoin, fazendo esses trades dentro de uma exchange no exterior, você vai ter que informar na sua declaração dizendo que 30 mil reais foi dinheiro auferido originalmente em reais e que os 5 são auferidos originalmente em moeda estrangeira. Por que essa complicação toda? Porque cada um dessas duas fontes de capital vai gerar uma forma diferente de tributação. Acho que aí você já está começando a perceber o tamanho do drama que é. Ou seja,
seja, essas obrigações todas são bastante sérias. Então, se você faz muitas operações que somadas passam de 30 mil reais, você já tem que declarar todas essas coisas. E se o conjunto das operações passar de 35 mil reais, além de declarar tudo isso, você ainda vai ter que pagar imposto. Então aí você tem um problema duplo. O problema do tempo que você está perdendo para declarar e depois o problema do tempo e do dinheiro que você vai perder para poder pagar o imposto devido. Em resumo, a Receita Federal complica bastante a nossa situação. E bom, conforme vocês podem ter visto, as exigências legais são bastante grandes. E é por causa disso que, em minha avaliação, compensa bastante para o investidor contornar toda essa problemática legal através da utilização de uma empresa offshore. E o que é isso? Eu já expliquei num vídeo anterior os detalhes desse tipo de empresa, e quem quiser saber em mais detalhes, assista este vídeo que eu irei deixar aqui no izinho. Mas basicamente, uma empresa offshore é uma empresa que você cria fora do Brasil. E o que você pode fazer é, você tem essas criptomoedas e você transfere elas para dentro dessa empresa. E aí você usa esta empresa para fazer negociações em nome dela. E portanto, como é uma empresa que está fazendo e ela está fora do Brasil, então ela não precisa atender à legislação brasileira. E você, como um bom investidor e uma boa pessoa que quer construir um capital de forma global, você irá criar essa empresa num país cuja legislação seja mais amigável e que não exija que você preste declarações sobre a quantidade transacionada até a 10ª casa decimal, por exemplo. E além disso, você pode criar essa empresa num país que não vai cobrar muitos impostos dela. E tudo isso pode parecer coisa de milionário e etc, mas na verdade não. Inclusive, eu já fiz um outro vídeo onde eu calculo qual deve ser o nível ideal de capital de um investidor para justificar a criação de uma empresa offshore. Quem quiser assistir a esse vídeo, irei deixar o link aqui no izinho. E a utilização de uma empresa offshore é muito promissora, pois ela te protege tanto do texto da lei quanto do que está ausente do texto da lei. Pois, como eu disse anteriormente, só porque não existe uma lei te obrigando a pagar impostos, não quer dizer que a Receita Federal não vai tentar cobrar eles de você. Porque, além de operações de compra e venda e de permuta, ou seja, trocar uma cripto diretamente por outra cripto, tem-se que existem outras formas de ganhar dinheiro com criptomoedas. E algumas delas são fazer a mineração, receber airdrop, fazer o empréstimo de criptomoedas a troco de juros, fazer stake ou ainda fazer aplicações no mercado de finanças descentralizadas, as famosas DeFi. E o que ocorre aqui? Para esses casos, a insegurança jurídica é ainda maior, pois o máximo que você pode fazer é, ou você faz tudo isso nas escondidas e torça que a Receita Federal não vá te fiscalizar, o que, para falar a verdade, é muito provável, pois ela não dispõe de muitas ferramentas para fiscalizar quem atua fora do Brasil, mas você, mesmo assim, você ainda tem um custo e você fica com um patrimônio sem origem, o que pode complicar na hora que você quiser gastar isso. E o problema é que operações com DeFi, com airdrops ou com juros no empréstimo de criptos, basicamente não tem nenhuma regulação sobre isso. Então você fica à mercê de algum ato controverso da Receita Federal, por exemplo. A interpretação mais conservadora nesse caso seria você considerar que, por exemplo, os juros ou os airdrops que você recebe são como se fossem juros auferidos em moeda estrangeira. E nesse caso, você teria que pagar uma DARF segundo a sistemática do Carnê-Leão. E é claro, e você ainda teria todo o trabalho de converter os valores de criptomoedas para reais. E aí tem uma outra insegurança, pois você provavelmente usaria a cotação do CoinMarketCap ou de algum outro site que registra isso, o que complica, pois não existe uma cotação oficial disso no Brasil. E nesse ponto, uma empresa offshore te beneficia também, pois novamente você vai fazer todas as operações através dessa empresa. E ela pode estar num país
país que não vá cobrar nenhum tipo de imposto sobre nada disso, além de não ter essa insegurança jurídica toda. E quando você quiser auferir finalmente os seus lucros, você pode fazer de algumas formas. Você pode fazer uma redução do capital social dessa empresa num valor de até 5 milhões por ano, porque aí você consegue tirar o dinheiro da empresa pagando apenas 15% de imposto. Ou você pode fazer uma outra coisa, que é deixar o dinheiro dentro da empresa sendo reinvestido no seu negócio para poder ter cada vez mais lucros. E o que é importante de falar é que enquanto você não tirar o dinheiro de dentro da empresa, não vai haver tributação no Brasil, pois você não está recebendo esse dinheiro. E é claro, aqui eu prezo muito por skin in the game, ou seja, o que eu falo eu também gosto de fazer. Atualmente eu não tenho uma empresa offshore, mas estou considerando essa possibilidade, pois é uma forma muito boa de fugir toda a chatice regulatória e tributária do Brasil. Mas e você? Se sente um pouco desencorajado por causa de todas essas leis chatas? Você abriria uma empresa offshore? Me conte aí nos comentários, pois neste vídeo nós vamos ficando por aqui. Adeus!